No momento em que se ataca a cultura, se ataca também os direitos individuais, se ataca também as liberdades e todas as cadeias de comportamento relacionadas ao viver cultura, ao viver cultural. E nesse sentido, São Paulo tem um papel a cumprir, que é ser São Paulo na sua essência. Estou aqui ao lado do Alexandre Youssef, que é antes de mais nada, é um agitador cultural. Mas não é um agitador cultural qualquer, é um agitador cultural que está sempre na vanguarda, misturando cultura com o urbano. Então, não separa o cultural do urbano. A cidade é quase um palco a céu aberto. E quis o destino que ele virasse secretário da cultura da cidade de São Paulo, que é uma das mais importantes cidades culturais do mundo. Mas eu tenho uma primeira questão para ele, que é a seguinte: a cultura, ela não é que ela é parte da cidade de São Paulo, ela é a cidade de São Paulo. Né? Aqui foi a sede da Semana de Arte Moderna, do tropicalismo, da Jovem Guarda, foi o lugar que nasceu a USP. O que é a cultura para a cidade de São Paulo? Olha, Gilberto, primeiro, obrigado pelas palavras. É uma honra muito grande poder ser secretário de Cultura e poder trazer essa conexão que você mesmo colocou entre a cultura e a vida urbana, a ideia de ocupação cultural da cidade. A cidade ocupada pela cultura é uma cidade mais colorida, mais bonita, mais humana, mais segura. Ela é uma cidade melhor. E as pessoas, muitas pessoas que estão nos ouvindo, não são de São Paulo, não sabem que quando ele fala ocupar a cidade, é ocupar de verdade, porque o mais importante bloco de carnaval de São Paulo, que não é só um bloco, é quase que uma escola de carnaval no sentido de ser uma escola, é o Acadêmicos do Baixo Augusta, que nasceu no Baixo Augusta e hoje domina a cidade. Então, a noção de ocupação da cidade não é abstrata, é de ocupar, de colocar as pessoas vivendo a arte na rua, né? E é muito louco, Gilberto, você fazer essa conexão com a cultura e com a vida urbana, porque para responder a sua pergunta sobre o que é a cultura para São Paulo, a melhor forma da gente responder é essa mesmo que você coloca na sua própria pergunta. São Paulo é cultura, né? A nossa identidade tem a ver com esses movimentos culturais que foram produzidos, criados, nasceram em São Paulo, que você citou. E São Paulo tem uma vocação cultural sem precedentes. É, com certeza, uma das capitais mundiais da cultura e precisa ser divulgada e ser tratada como tal. Quando a gente tem hoje em dia a cultura sendo atacada da maneira que está, sendo criminalizada da maneira que está no Brasil, a gente percebe que São Paulo tem um papel a cumprir. É como se a própria São Paulo estivesse sendo atacada. Claro, é porque no momento em que se ataca a cultura, se ataca também os direitos individuais, se ataca também as liberdades e todas as cadeias de comportamento relacionadas ao viver cultura, ao viver cultural. E nesse sentido, São Paulo tem um papel a cumprir, que é ser São Paulo na sua essência. E ser São Paulo na sua essência é ser a São Paulo multicultural que nós aprendemos a ser e nos foi ensinada pelos modernistas de 22. Tanto que aqui tem um Dimenstein e tem Youssef, né? É verdade. E aqui no estúdio tem o quê? Que sobrenome vocês têm aí? Mesquita. Pronto, tem uma italiana aqui. Se pegar você... Nogueira, português, tá vendo? São Paulo, a partir do que nos ensinaram os modernistas da Semana de Arte Moderna, é um templo, uma plataforma multicultural. Inclusive você está trazendo a ideia dos modernistas para São Paulo no Teatro Municipal, né? Sim, a gente nomeou o Hugo Pozzolo como diretor artístico do Teatro Municipal para criar um projeto Novos Modernistas, que é utilizar de uma forma mais democrática e aberta aquele espaço do Teatro Municipal, sem prejuízo dos corpos artísticos importantes e relevantes, mas ocupar o municipal com outras expressões culturais que compõem essa maravilhosa diversidade da cidade. Mas, voltando à sua pergunta, São Paulo precisa ser São Paulo nesse momento em que a cultura está sob ataque. A vocação da cidade é a vocação cultural.
Todos os grandes movimentos culturais, ou grande parte deles, passaram por aqui. São Paulo é um resumo do Brasil. Ele consegue juntar todas as culturas de todos os lados do Brasil, de todos os cantos do Brasil, numa cidade só. Então, a maneira que a gente tem, como cidade, para se confrontar a esse momento de ataque, Gilberto, que a cultura sofre, é uma maneira altiva, de realização, fazendo coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, para quem ataca, para que quem ataca tenha que resistir ao que nós estamos fazendo. Quer dizer, é uma reação pelo belo. É uma reação pelo belo, pela vocação da cidade, pela força da cidade. Aqui nós temos um circuito de teatro impressionante, um circuito de um audiovisual pungente crescendo cada vez mais, uma indústria de musicais, uma indústria de um grande parque de festivais musicais. Aqui nós temos a arquitetura, o design, a moda, a arte contemporânea, sem falar na gastronomia. Você está dizendo que São Paulo é uma cidade da economia criativa. É uma capital mundial da cultura, uma capital mundial da economia criativa, uma cidade que já teve seus momentos de industrialização pujante, que já foi palco dos grandes barões do café lá atrás, já foi palco dos grandes industriais da indústria automotiva e de todos os outros parques industriais, e que hoje é a cidade dos serviços, do terceiro setor, da economia criativa, do setor terciário, da possibilidade de você juntar tanto o que faz o pequeno, o médio e o grande produtor cultural, o pequeno e médio empreendedor cultural, e que propicia essa incrível agenda que nós temos na cidade. E agora tem um projeto que está sendo ainda gestado, mas que pode transformar de fato, criar de fato um nosso... São Paulo não tem nenhum símbolo, né? O máximo que ele tem é o MASP, né? Mas não chega a ser. O Rio tem um Corcovado, você olha assim e você vê uma coisa, Cristo Redentor no Rio, né? Mas parece que vocês estão querendo juntar o Parque Minhocão junto com um triângulo no centro da cidade, num eixo cultural aí de, acho que uns 2 quilômetros quadrados. Você tem uma ação muito contundente e forte, que é capitaneada pela Secretaria do Turismo da cidade, do triângulo histórico, que é o triângulo que junta ali o pátio do colégio, tem até o Lago São Francisco, Igreja do Carmo, esse triângulo, onde São Paulo nasceu, onde tem todos os calçadões famosos ali do centro, transformando aquele espaço numa zona 24 horas, de grande intensidade de vida cultural, onde aconteçam várias atividades, onde haja um processo de indução do empreendedor cultural, gastronômico, para ocupar aquele espaço, sem hora para acabar, sem tempo, sem prejudicar a vizinhança, nada disso. Então esse é um projeto. O outro projeto é o Parque Minhocão, que está sendo articulado por vários órgãos e secretarias da cidade, que vai ligar o início ali da Praça Roosevelt até ali o Lago Santa Cecília, fazendo criando a possibilidade incrível de integração com a Praça Roosevelt e com o Parque Augusta, que agora foi juntando com o Triângulo Histórico. E juntando com o Triângulo Histórico. Ou seja, se olhar de cima, é como se criasse um parque cultural no meio da cidade. E uma grande plataforma de ocupação cultural da cidade. Seja no Minhocão, seja no Parque Augusta, seja na Roosevelt, seja no Triângulo, você tem múltiplas opções e múltiplas possibilidades. E é assim, muito interessante também entender o quanto que essas ações funcionam como doings urbanísticos, né? De que você, a partir de uma ação, você consegue criar relevância e absorver e articular e atrair outros atores para criar esse processo de transformação. Acho que é o que está já acontecendo na Praça das Artes. No momento que cai o muro da Praça das Artes e que a gente começa a fazer uma atividade semanal que aproxima o erudito com o popular... E a Praça das Artes fica no meio do Anhangabaú. O Sextou... E ao lado do Teatro Municipal. Ao lado do Municipal. Você começa a ter uma ocupação de coisa... Agora já são em torno de 10 mil pessoas que estão passando por lá toda sexta. E isso vai aumentar. Eu vivi uma experiência, do ponto de vista privado, parecida lá no Rio de Janeiro, quando eu desenvolvi o projeto Rivalzinho, junto com a equipe do Teatro Rival, que era aquela grande ocupação da Cinelândia, com música, com festa. O Sextou faz a ocupação do Anhangabaú com um corpo estável do Municipal, ou seja, divulga o trabalho maravilhoso que esses corpos estáveis fazem dentro do teatro para fora e atrai festas urbanas para acontecer. Então, são várias ações dessa lógica, dessa dimensão de ocupação do espaço público com cultura e com arte, que é fundamental e que acaba sendo um símbolo dessa vitalidade. Porque se em 10 anos
nós conseguimos transformar São Paulo do chamado túmulo do samba no maior carnaval de rua do Brasil, imagina... E ninguém acreditava nisso. E sem muita participação do poder público... Não, sem nenhuma. Porque eles só não incomodaram. Isso foi uma conquista da sociedade civil, dos blocos de carnaval, e a coisa começou a fluir na hora que o poder público começou a organizar, ajudar, a não atrapalhar, a fomentar, que foi o que aconteceu esse ano de forma muito contundente. Se a gente conseguiu fazer isso com o carnaval, imagina o que a gente consegue fazer com São João, imagina o que a gente consegue fazer com o mês da consciência negra, imagina o que a gente consegue fazer com todas as outras datas comemorativas da cidade. Aí tem um ponto, quando a gente fala em cultura, a palavra que vem antes é cidadania, e para muita gente é frufru, é bobagem, é marxismo cultural. Mas para São Paulo, são toneladas de empregos, né? Quando você vai num show, o que tem de gente no camarim, o que tem de gente nos bastidores, o que tem de gente organizando, ou seja, para nossa cidade, cultura é talvez uma das principais fontes de emprego. Olha, quem associa cultura com marxismo cultural não conhece história da humanidade. Nem cultura, nem marxismo. Nem cultura, nem marxismo. Eu acho que você podia associar a cultura com a Revolução Francesa, com liberdade, igualdade, fraternidade, com as ideias do liberalismo, com as ideias das expressões individuais, das artes, dos movimentos que combatem o preconceito e etc. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com o marxismo, né? Não tem nada a ver, é bizarro até. Então, mas estou falando que tem uma coisa a ver com emprego, ou seja, concretizando, para as pessoas entenderem o que significa Lei Rouanet na cidade de São Paulo. Quais são as pessoas que recebem ou instituições? Sem a Lei Rouanet, possivelmente o MASP não estaria lá. Os museus, as orquestras, a OSESP, várias outras Sinfônica orquestras. de Heliópolis, isso. João Carlos Martins, Fundação Bienal. E também acho que é importante, além dessas grandes instituições, é importante caracterizar bem claramente para quem assiste que se você diminui o teto da Rouanet de 60 milhões para 1 milhão, como está sendo proposto, acabam os musicais. Que é uma das grandes fontes de renda. Que é um dos grandes projetos, são projetos que geram muito emprego, muita renda. Projetos que colocam São Paulo, inclusive, não só os teatros musicais, mas também os festivais de música, colocam São Paulo na rota internacional artística do mundo, valorizam São Paulo como uma capital mundial da cultura. Então, isso ocupa hotel, ocupa restaurante. Claro, ocupa e é curioso porque talvez eu acho que grande parte do eleitorado que tenha votado no projeto vencedor e que nós temos que respeitar democraticamente, não tenha noção de que essa medida impacta uma atividade que esse próprio eleitorado costuma usufruir, costuma fazer, porque aí é que está. É por isso que eu acho que as pessoas que estão decidindo isso não têm essa noção. Elas estão com tamanha raiva, com tamanha vontade de ferir determinados artistas que simbolizam determinado pensamento político, que elas não estão separando o joio do trigo e vão tomar uma decisão que vai afetar muito além, aliás, não vai afetar esses artistas que eles querem atingir, e vai afetar, na verdade, as pessoas, os brasileiros. Vai afetar quem vai no Teatro Municipal no domingo pagando R$10, por exemplo. Vai afetar quem vai no MASP. Vai afetar o índice de gratuidade dos museus, vai afetar o índice de gratuidade. Não, o Museu da Língua Portuguesa foi Lei Rouanet. Claro. O Museu do Futebol foi Lei Rouanet. Claro. São coisas ali que... É um projeto, uma iniciativa que joga contra, não a uma lei, joga contra a cultura. E aí vale uma reflexão, né? A cultura Gilberto, a cultura ela não vai deixar de ser. Se acabar a Rouanet, se acabar os equipamentos, se acabarem os projetos, nós vamos continuar fazendo cultura. E a cultura vai continuar viva, porque... E se não tiver o espaço, vai ter o embaixo do Minhocão. Vai ter a rua, vai ter a praia nas cidades que tem praia, vai ter... Como que é? Uma história maravilhosa de São Paulo é o Minho Queens, né? Que era um bloco desse tamanho, de uma drag queen, que esse ano juntou quantas pessoas? Mais de 100 mil pessoas. Um bloco muito, muito, muito grande e expressivo. Eu acho que a gente tem o dever agora de carnavalizar a política cultural para fazer que São Paulo seja uma espécie de núcleo de coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, para que a gente se coloque de forma altiva, para que a cidade confronte essa onda
contrária à cultura. E aí, nesse sentido, a gente tem que fazer da cultura uma cultura livre, uma cultura democrática, uma cultura descentralizada, como o Carnaval nos ensinou. Assim a gente carnavaliza a política cultural e a gente enfrenta esse ataque. E é bom que você está falando que São Paulo não é uma cidade bonita. Não tem, por mais que eu goste de São Paulo, a gente não eu acho, paulistano. Não, quando você fala bonito, quando você pega o Rio de Janeiro, quando você pega uma cidade do Cabo, ela é bonita de cara, assim, né? São Paulo você tem que encontrar a beleza. A beleza ela não te esbofeteia. Quando você está descendo lá no Rio de Janeiro, você já fica esbofeteado pela beleza. E a nossa beleza aqui é tudo uma beleza construída. Pelas pessoas. Pelas pessoas. E a cultura é que faz essa beleza de São Paulo. A cultura é o resultado da construção da beleza pelas pessoas. A beleza de São Paulo é feita com as nossas mãos. Ela não foi feita pelas mãos de Deus, entre aspas, né? A gente não tem um Corcovado, não tem a Baía da Guanabara, não tem o mar. A gente não vê o mar aqui. A gente vê a beleza no dia a dia quando passa no MASP, num teatro, num musical, na Sala São Paulo, no Instituto Cultural Itaú, no Farol Santander. O Marcelo Taz escreveu isso no prefácio do meu livro, que ele fala, olha, falando de uma brincadeira de um amigo carioca com ele e tal, ele fala, olha que curioso, né? Qualquer lugar que você olhe em São Paulo, você vê coisas feitas pelas pessoas, né? E aí é que está a beleza. Eu acho que isso, misturado com a diversidade dessas pessoas que fazem essas coisas, dão a São Paulo essa característica tão singular, tão interessante, tão impactante e colocam São Paulo nesse lugar de capital mundial da cultura, que a gente precisa integrar o que se faz e que a gente precisa comunicar melhor, porque São Paulo merece ser vista como tal. Aqui já acontece muita coisa. Inclusive tem uma coisa que pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe. Eu já morei em outras cidades, já visitei. Você não tem nenhuma cidade do planeta, do mundo, com tantas ações culturais gratuitas como São Paulo. Você não tem nem Paris, nem Roma, nem Berlim, nem nada. Nova York, muito menos. Lá você tudo paga. Se você pegar hoje da Paulista, é quase tudo gratuito. Ou gratuito ou acessível. Então, São Paulo dá uma lição para o mundo de como que você consegue ter um acesso cultural gratuito ou muito acessível, com a cidade se transformando num polo de educação quase. Né? Eu também, eu concordo, é muito impressionante, e aí te digo de coração que... Aí tem a Rede SESC também com um papel fundamental, né? Claro. O SESC, que também está sob ataque. O SESC também está sob ataque, como o Danilo Miranda tem dito, nós precisamos estar lado a lado dessa instituição que está sendo atacada porque está sendo colocada também como parte de um todo que está sendo questionado, mas que a falta de um olhar detalhado impede quem o ataca de ver que sem o SESC a cultura da cidade de São Paulo corre sério risco. E o que o SESC e o professor Danilo Miranda fazem é um case internacional de excelência de gestão cultural. O Danilo Miranda é o maior gestor cultural do Brasil e precisa ser respeitado enquanto um grande operador da cultura da cidade. Como indivíduo, ele é o maior gestor cultural do mundo. Talvez seja o maior gestor cultural do mundo. Você tem os gestores que pegam um MoMA, um Guggenheim, mas que tenha essa força na cidade, eu não conheço. E o Estado, na verdade. E o SESC exerce um papel fundamental e precisa ser defendido. Então, todas as instituições públicas culturais têm que se aliar ao SESC e entrar no fronte dessa batalha, porque a ação de diminuição do teto da Rouanet e a ação de combate e de encerramento das atividades do SESC são completamente desastrosas. Então, eu acho que isso não é uma batalha de uma secretaria, ou de uma secretaria do Estado, ou de um município, ou dos agentes culturais. É uma batalha da sociedade, é uma batalha civilizatória. É muito importante a gente se levantar contra esse ataque também do SESC. E eu acho, Gilberto, que aí entra um conteúdo e um motivo pelo qual eu realmente aceitei ser secretário, né? Porque é um honroso convite, é um cargo que me deixa muito lisonjeado de ocupar. Eu amo muito minha cidade, eu trabalho dioturnamente pela cultura da cidade antes de ser secretário. Não foi inventado. Agora, eu não poderia deixar de aceitar esse desafio nesse momento em que a cultura está sob ataque. A cultura em geral, a ideia de cultura, a ideia de diversidade, as regras e as legislações que conseguiram melhorar o ambiente cultural,
as instituições que fazem a cultura ser o que é. Então, assim, nesse momento é importante a gente ocupar a Secretaria Municipal de Cultura com uma visão crítica a esse ataque, para separar o joio do trigo e mostrar a vitalidade cultural. Fazer coisas boas, bonitas e fortes é a melhor forma da gente resistir, porque não é uma posição passiva de resistência, é fazer com que quem nos ataca resista a essas coisas boas, bonitas e fortes que nós fazemos. Obrigado, viu, Ale? Obrigado a você.